pessoal, tudo bem? Hoje aula de Geografia, caderno 2, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 122 e acompanhar com a Pro a observação das imagens. Bom, vamos iniciar olhando essa imagem e lendo o título da unidade 2. É uma pergunta o título dela. As paisagens se transformam? E aí, o que vocês acham? As paisagens se transformam? Aí nessa imagem, ele faz 3 questionamentos para vocês. Primeiro na imagem há diferentes paisagens retratadas. Você já viu pessoalmente paisagens parecidas com essas? Eu acredito que vocês já viram, hein? Principalmente quando estão indo para a praia. Observem essas paisagens naturais aí. Olha, bem aqui, olha, tem um túnel daqueles que a gente passa quando vai para a praia, né? O outro questionamento que ele faz é o seguinte: quantas paisagens diferentes você consegue observar na imagem de abertura? Faça um X em cada uma delas. Então, vamos lá. Quais são as paisagens que vocês conseguem observar aí na imagem? Mata. Ó, vou fazer um X aqui, ó. Mata. Aqui também, ó. Diferente, tá vendo que é diferente? Aqui tem uma plantação bonitinha, ó. Aqui é uma mata. Daí aqui, ó, uma área urbana, né? Temos aqui também, olha, um riacho, bastante imagens de paisagens diferentes, né? E a última ele pergunta, ó, você notou que em algumas paisagens há atividades econômicas sendo desenvolvidas? Identifique-as e contorne cada uma delas. Então, aqui, ó, quais são as atividades aqui sendo desenvolvidas? Olha só. Então, nós temos aqui, olha, uma fábrica de sucos, circula. Temos um supermercado. E temos uma atividade agrícola aqui, ó, uma plantação. Então, circula essas. Bom, agora vamos observar essas imagens aí. E aí? Todas as paisagens são iguais? Elas são iguais? Nós estamos vendo aqui que uma tem muitas construções, né? De edifícios, prédios, muitos comércios. Aqui, ó, montanhas. Que aparentemente é uma produção agrícola, né? De plantação. Elas não são todas iguais, né? Elas apresentam elementos naturais e culturais. E o que será que são esses elementos naturais e culturais? Sempre que nós falamos de paisagem, quando se fala em paisagens, todo mundo imagina aquelas paisagens maravilhosas, né? De praias, montanhas, serras, né? Construções históricas, tudo que é muito bonito, né? Que as pessoas admiram, já imagina como uma paisagem. Mas a paisagem, na verdade, é tudo aquilo que nós podemos ver, sentir, ouvir, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. E as paisagens, gente, elas estão em constante transformação. Isso mesmo, elas se transformam a cada momento. As paisagens se modificam sempre. Essas transformações acontecem por conta das mudanças frequentes nas paisagens, né? E a capacidade do ser humano de alterar a natureza e o estado das coisas. Os fenômenos da natureza também modificam as paisagens,
Plantas nascem, crescem, morrem, as pedras rolam, as águas, né, da chuva modelam o solo, a temperatura de um lugar para o outro muda e tudo isso ajuda na transformação e modificação dessas paisagens. Aqui nós estamos vendo duas paisagens naturais e humanizadas da cidade. Isso mesmo, tá vendo? Isso daqui não é uma área rural, é uma área urbana, mas existem as paisagens naturais nessas cidades. Uma paisagem, ela pode ser composta por elementos naturais e ou culturais humanizados, e por conta deles, podemos dizer que as paisagens são divididas em naturais e culturais. As culturais, elas também são conhecidas como antrópicas. Isso mesmo, ó, antrópicas. Elas são conhecidas também. E você sabe o que é uma paisagem natural? Quais elementos existem nela? E uma paisagem humanizada? Uma paisagem antrópica? O que é? Vocês podem dizer alguns elementos que existem nelas? Será que vocês conseguem falar aí alguns exemplos? Então, vamos lá. Nas paisagens antrópicas, é possível verificar qualquer tipo de construção ou atividade humana. Então, as paisagens antrópicas são com modificações, né, atividades humanas. Então, a construção de casas, prédios, estradas, as práticas, né, de agricultura. Então, tudo isso é encontrada nas paisagens antrópicas. Já nas paisagens naturais, não é possível verificar vestígios de presença humana, mas apenas florestas, desertos, geleiras, ilhas, montanhas, aquelas montanhas que nós vimos lá no início, né, do capítulo, na página 122, ali são paisagens totalmente naturais, porque nós não conseguimos perceber vestígios de presença humana, ninguém modificou elas, foi a própria natureza que as fez daquela maneira. E quais elementos naturais nós podemos encontrar nas paisagens das cidades? Olha aqui, vamos observar. Quais elementos naturais que nós encontramos aqui, nessa primeira imagem? Árvores, né? Naturais. Aqui, ó, mar, montanhas, mais montanhas, né? E aí existem as construções, né, que deixam de ser natural e viram antrópicas, humanas. Além da classificação que as paisagens recebem, né, os nomes que nós vimos anteriormente, para identificá-las corretamente, nós precisamos entender o que são elementos das paisagens. Isso mesmo, nós precisamos entender esses elementos encontrados nas paisagens. E eles são classificados como naturais e culturais. Os elementos naturais são componentes da natureza, né? Então, o solo, a vegetação, morros, montanhas, rios, riachos, cachoeiras, eles são todos componentes da natureza. Então, eles são os elementos naturais de uma paisagem. Já os elementos culturais, eles são todos os tipos de construção ou intervenção humana. Área de pastagem, cultivo de planta, estrada, cerca, casas, prédios, ruas. Tudo isso está relacionado aos elementos culturais de uma paisagem. Por fim, pessoal, nós podemos dizer que as transformações nas paisagens, elas podem ocorrer naturalmente ou por influência humana, mas sempre ocorrerão essas transformações, essas modificações, tá?
Agora, vocês vão realizar os exercícios das páginas 125, 126, 127, 129 e 130. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!